da tribuna. Senhor presidente, nobres colegas e a todos que nos assistem, bom dia a todos. Eu quero trazer hoje aqui um resumo das últimas ações de trabalho, as quais nós temos imbuídos, né? E quero também fazer menção aqui dessa apresentação da Lucélia, do presidente Luciano, que esteve aqui, da Cassandra, dizer que somos parceiro, que estamos juntos, para o que for preciso nos colocar à disposição, né? Nós que também temos indicação nessa área de acessibilidade aqui do nosso gabinete também para o Poder Executivo. Então, passando aqui algumas ações, tivemos ali na reunião, né, feita pela Frente Parlamentar do vereador Bortola, né, sobre proteção e defesa civil, né, estado em alerta, e ali teve alguns vereadores também participando da reunião, assim como a vereadora Andressa tem feito menção aqui, né, dessa importante desse movimento que o governo tem feito em torno de demonstrado, né, um interesse, um esforço de ampliar, né, a força, né, da Defesa Civil em Caxias do Sul. Eu acho muito importante, a gente já comentou aqui em sessões anteriores, em debates anteriores, que Caxias do Sul acho que está mais do que na hora de até inclusive ter a aquisição de um helicóptero, né, e buscar, né, recursos, meios para a gente estar mais bem preparado nessas questões, por essa grande metrópole que a gente é hoje, né, aqui Caxias do Sul, representando a sede, né, de toda a Serra Gaúcha, né. Também tivemos aqui uma audiência pública, né, falando mais especificamente sobre o ponto da obrigatoriedade das vacinas infantil, né, contra o Covid-19 e as questões das multas, né, a imposição. Foi uma audiência bem sucedida, uma audiência pública, tivemos a casa lotada, tivemos vários técnicos, vários profissionais falando sobre esse assunto, onde pudemos ter também aqui conosco o secretário, né, da Saúde, o secretário-geral, do qual demonstrou, né, um interesse, um apoio, dizendo que o município não obriga, não está obrigando também, veio favorável, né, ao nosso ideal sobre essa questão aí de obrigatoriedade, né, de imposição de vacina infantil contra o Covid-19. Também tivemos envolvido em torno desse projeto, dessa causa, né, do Rafa, né. O Rafa, pessoal, eu me sinto um pouco tímido, às vezes, para falar aqui desse assunto. Parece que eu estou legislando em causa própria, mas o Rafa, ele é filho da FAB. Para quem não conhece, a FAB está aqui na minha frente. O Rafa, que em 2023, ele perdeu a visão de uma vista, de um olho, e agora, do final do ano para cá, ele vem perdendo a visão da outra vista, e ele já está assim já está fazendo provas na escola só por audição. Então, tem 16 anos o Rafa, e eu peço, inclusive, ajuda dos colegas, né, com tudo que a gente possa fazer para ajudar a FAB nesse sentido, e eu tomo a liberdade para falar aqui, porque eu já falei com ela também, ela que esse ano, a pequena dela de 3 aninhos, Fábio, 3 aninhos também foi atestada com autismo. Então, a gente não sabia, são tudo coisas agora, né, que está acontecendo agora, mas eu não podia me furtar de falar aqui desse assunto, pessoal. Tive pedindo ajuda, conversando com outros vereadores nesse aspecto, assim como tem uma causa aqui que o vereador Bortola, assim como outros colegas, também defende bastante, né, traz na frente, o vereador Caleb aqui, que é do Luca, né, que também é uma questão na mesma linha, né, da visão, né. Então, a gente esteve ali mobilizado, ajudando a FAB nessa importante causa. Aí foi um almoço que foi promovido pela comunidade também lá onde ela frequenta, na igreja. O pessoal deram uma força gigante nesse sentido, entre muitas pessoas que estão também envolvidos nessa nobre causa. Também
tive na Assembleia Legislativa, ali em Porto Alegre, junto com vários deputados de diferentes siglas, buscando recursos, né? Em busca de recursos, né? Na luta, na batalha. Tivemos ali, foi um dia bem puxado, saímos de lá, era 20 horas, de dentro do último gabinete. Saímos daqui 7 horas da manhã e saímos de lá da Assembleia de volta para cá 20 horas da noite. Então, em busca de recursos, de meios para os nossos projetos. Projeto que nós temos feito frente e também projetos do município que eu fui buscar junto à secretaria, que vem ao encontro das minhas propostas que eu já tinha também de campanha. E eu não fiz menção aqui nesse material, mas já quero aproveitar aqui para agradecer publicamente ao deputado Giovanni Cherini, que destinou um recurso, que agora nós vamos fazer os encaminhamentos, ainda não está nos cofres aqui do município, mas destinou um recurso de R$400 mil para uma comunidade terapêutica aqui de Caxias, né, para fazer uma estruturação, uma construção e estruturação de uma cozinha. E também agradecer ao deputado Ronaldo Nogueira, quando eu estive ali em Brasília, que também destinou uma verba de R$100 mil para o Centro Filantrópico Simão Lundrich, que é para aquisição de um veículo. Eles que têm um trabalho grandioso, magnífico, e não têm nenhum carro, vereador Edson. O senhor conhece bem o trabalho lá do Centro Filantrópico. Sobre acessibilidade, foi muito falado aqui hoje, né? Inclusive o capitão Ramon fez menção, né, da acessibilidade, das questões do semáforo, né, sonoro. Essa aí é a escola onde o Rafa estuda. E a gente fez uma indicação, só que é uma escola municipal, estadual, perdão. E eu tenho buscado, junto ao secretário de Trânsito, as orientações para ver como que a gente pode fazer para provocar, né, fazer uma provocação, então, em busca dessa acessibilidade ali na escola do Rafa, já que ele já não consegue mais atravessar sozinho a rua, né, sem ajuda. E a gente fez a indicação para que seja colocado esse sinal sonoro ali nesse semáforo da escola onde estuda o Rafa. Também, nessa busca que a gente teve em Porto Alegre, na Assembleia Legislativa, nós tivemos também fazendo, né, a solicitação lá para os nossos deputados desse compressor cardíaco automático. Ele faz tipo aquele trabalho de respiração no peito da pessoa, não sei muito os nomes técnicos aqui como é que é, mas que chega lá, instala o aparelho e o SAMU, né, isso aí foi um pedido, uma solicitação de um conhecido meu, lá de um técnico lá do SAMU, chega lá, instala esse aparelho na pessoa e a ambulância pode já ir ganhando tempo e retornando com a pessoa. Isso aí ajudaria em muito. Enquanto eles teriam que ficar lá parado, fazendo aquele trabalho na pessoa, a ambulância ficar lá parado, já poderia, o aparelho faz automaticamente ali a compressão ali e libera, né, o tempo necessário. E isso aí diz ele que foi trazido para eles por uma empresa ali, uma empresa, né, trouxe, deixou para eles fazer teste, foi feito os parecer que foi muito bom e tal, mas não foi feito nada, não foi feita aquisição, e a gente está em busca de pelo menos dois para começar, né, que um valor estimado assim nos R$250 mil, esses dois aparelhos. Outra solicitação nossa ali também é uma solicitação de recurso para uma academia, né, um projeto ali de uma academia do ar livre, né, para idosos, para crianças, enfim, ali para o bairro Reolon. Outro projeto que nós abraçamos a causa é uma horta comunitária ali para o bairro Reolon também. Levamos, apresentamos lá para os deputados ali na Assembleia Legislativa, os quais nos deram bastante esperança, né? Então nós vamos acompanhar, vamos cobrar, vamos lutar. E também asfaltamento para três pontos específicos da área rural, onde nós temos ali as nossas comunidades terapêuticas, ali na Santa Lúcia, também em Vila Oliva e também aqui em Galópolis, né? As casas comunidade terapêutica e centros teológicos. Do automobilismo, nós tivemos reunido ali na concessionária, através da frente parlamentar, né, com os vereadores que estão ali na foto, junto com o nosso
o secretário, o vereador Wagner Petrini, o vereador Caleb, e tivemos ali reunido na concessionária da CSG em busca de apoio dos guardas de rei para poder fazer os eventos de rua. Peço uma declaração de líder, meu líder. Segue em declaração de líder a bancada do PL na tribuna, vereador Pedro Rodrigues. Obrigado. Tivemos ali reunido, né, eles não prometeram com certeza, mas vão estudar a possibilidade, vão se reunir e ficar de nos retornar. Eu também estive, queria aproveitar para falar aqui hoje, trazer uma prestação de contas, dar um parecer para o pessoal do automobilismo. Eu estive ontem com o diretor-geral do turismo, o Ricardo Daneluz, conversamos, e ele que me deu muita esperança. Pedro, certeza a gente não pode dar, mas pode ter certeza, diz ele assim, que nós não vamos perder aquele recurso, aqueles 400 mil que está destinado, que tem prazo, né, destinado para o automobilismo, porque vai ser sim definido uma área nos próximos dias ou mês. Só que não tem como eu te dar garantia de data se ainda não tem algo certo, porque agora, diferente da outra vez, está sendo visto também a questão técnica, ambiental dessa área, tudo está sendo visto com mais cuidado agora, para evitar de novo, segundo ele, me passando, né, de ser escolhida uma área, ser anunciada uma área e depois ser revogada enfim, pelas questões ambientais ou outras questões. Uma parte, quando possível. Então, eu quero dizer, sim, em seguida já lhe repasso, vereador. Quero dizer para esse pessoal que tem me cobrado, que tem me perguntado, não está resolvendo de nada, voltou a estaca zero, foi colocado no jornal que é em poucos dias e está sendo anunciada outra área e não foi anunciado ainda. Eu quero dizer que sim, nós estamos atentos, nós estamos acompanhando e o segundo diretor, Ricardo Daneluz, é uma prioridade da gestão de trabalho dele, esse espaço, né, para que possa ser feita a pista do automobilismo. A sua parte, vereador. Vereador Pedro Rodrigues, obrigado pela parte. Quero iniciar a fala te parabenizando o teu perfil de vereador. Obrigado. Um cara sério, um vereador trabalhando pela cidade e principalmente porque vem para somar, né, a força em função do setor do automobilismo aqui em nossa cidade. Eu, quando vereador, em outras legislaturas, apanhei muito. E o senhor, como da área do automobilismo e com projeto, praticamente nosso projeto é o mesmo, porque a demanda do automobilismo é a mesma. É aquele pessoal que precisa de um espaço há muito tempo em nossa cidade. A luta histórica pela pista, que eu acho que umas 3 vezes já, desde que eu estou aqui no parlamento, a gente quase chegou lá e sempre tem um empecilho, e agora não foi diferente nessa última. A gente estava com a esperança quase encaminhada e a gente teve esse empecilho, mas te parabenizar pelo trabalho que vem fazendo à frente da Frente Parlamentar do Automobilismo. Essa foto que o pessoal está vendo em casa da reunião com a CSG, através do teu contato, Pedro Rodrigues, a gente esteve lá pedindo, então, esse convênio dos guarda-reis para que, enquanto não sai a pista, quem gosta de correr, quem investiu no seu carro, quem não consegue sair de Caxias do Sul para ir para a cidade de fora, levar sua família por causa da questão de gasto financeiro, que tu gasta com hotelaria, pedágio, gasolina, para correr aqui em Caxias. Quando se começou os eventos e a associação conseguiu realizar 8 eventos aqui em Caxias do Sul, envolvendo a Perimetral e a Grintec, teve algumas pessoas ali com menos condições financeiras que investiu no carro e hoje está parado, porque houve aquele acidente lá no condomínio Grintec que agora se exige, então, uma proteção para que consiga voltar a esses eventos. E o senhor tem contribuído para isso. Tomara que logo ali na frente a gente consiga evoluir, ou na pista ou lá por enquanto. Parabéns pelo trabalho. Obrigado, vereador Wagner. Com certeza, nós estamos esperançosos. Muito obrigado pela contribuição e pelo apoio que a gente tem tido, né, unido forças aí em torno desse projeto do automobilismo, entre outros também, né? Então, hoje o que eu teria seria isso, né? Quero agradecer, quero me somar a todos os colegas vereador. Cada um aqui, eu quero dizer que respeito o trabalho de cada um tem o seu
modo, né, o seu formato de trabalho, o seu perfil de trabalho, né, e eu respeito e também aproveito esse momento para dizer, não é se desculpar do que a gente faz e fala, mas se no pessoal, né, a gente às vezes ofende sem querer, eu quero dizer para os colegas que de coração eu me desculpo e me coloco à disposição de todos. Inclusive, tem alguns colegas que eu devo uma visita e que eu quero fazer essa visita e convido a todos também para estar ali conosco, trocando ideia, né, unindo ideias, trocando ideias sobre o projeto. Sempre digo que quando a gente se encontra, vereador Edson, carregando um pão, quando duas pessoas se encontram carregando um pão e trocam, elas vão embora, cada uma vai com um pão. Mas quando se encontra e troca uma ideia, cada um vai embora com duas, né? Então é muito importante. Muito obrigado, presidente. Valeu, era isso. Obrigado, vereador Pedro Rodrigues. Próximo